Então vamos lá. Esclarecido isso, página 11, Novo Testamento, significado e conteúdo, pessoal. Bom, essa expressão Novo Testamento, ela não é uma coisa assim que aparece escrito desse jeito na Bíblia, né? Assim como a palavra Trindade, por exemplo, não existe essa palavra, embora exista a doutrina. Então isso é uma coisa que vem lá do latim, Novo Testamento, tá? E aí nós vamos analisar separadamente, né? Então nós temos a palavra testamento, que quer dizer a última vontade, né? Ou pacto, ou acordo final, né? Então, quando nós vamos pensar no Novo Testamento, nós podemos pensar, né, na nova última vontade de Deus, ou no novo pacto, ou no novo acordo final, ou como eu coloquei, eu não, a professora Ellen que escreveu, né, eu só revisei, como eu coloquei, ela colocou ali, novo contrato, tá? Vocês percebem que a linguagem aqui não é teológica, viu? A linguagem aqui é jurídica. Testamento, né? Você já pensa, até por isso que eu botei a figura ali, né? Você já pensa em advogado, em cartório, em coisa assim, né? Então, é isso mesmo, né? O trono de Deus na cultura hebraica, ele é visto também como um tribunal de justiça, tá? Onde nós temos Jesus, o nosso advogado de defesa, e o promotor, que você já sabe quem é, o acusador, né? O diabo, né? E nós temos a inúmera multidão de testemunhas, que são todos os santos das eras passadas que morreram no Senhor, né? E ali constantemente há um trâmite processual, né, de acusação e defesa, pelos méritos. Qual é a legalidade? Os méritos de Cristo, né? Qual é o código civil, né? Qual é a lei de Deus, tá? Então o judeu, ele tem, até eu preguei uma vez há muitos anos atrás um sermão chamado Mecanismos Jurídicos do Trono. Me lembro que foi um sermão muito interessante. A nossa igreja era lá no Bockman ainda, né? Então a ideia aqui é jurídica, tá? Vocês têm que entender isso. A Bíblia, a teologia, ela empresta muito de ideias e palavras e conceitos da filosofia, do direito, da matemática, tá? Não é só, né, da sociologia, tá? Então tudo isso está na Bíblia, né? Ela se apropria de alguns desses termos e ideias para transmitir conceitos espirituais, teológicos. Então o Novo Testamento, pessoal, é o que? Essa coletânea e canônica, entenda-se, inspirados por Deus, né, de livros, onde a gente tem ali registrado o estabelecimento e o caráter dessas novas negociações de Deus com o homem por meio de Cristo. Você vê até que quando Paulo fala, né, lá do escrito de dívida que era contra nós, né, que constava de ordenanças e foi pregado na cruz, né, aquilo ali do original grego é uma linguagem comercial, é nota promissória. Então o diabo tinha uma nota promissória que nos endividava como raça humana, né? E Jesus então assume essa dívida, né? E anula essa dívida, né? Cravando isso na cruz, tá? Deus estabelece condições que o homem pode aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Então eu posso aceitar o convite de me arrepender dos meus pecados ou não. Eu conheço gente que não quer se arrepender, você também, né? Agora nunca, independente da minha aceitação ou não, né, eu nunca
estarei alterando o fato de que é necessário arrependimento e fé para a conversão. Isso é inalterável, isso é imutável, isso não muda, tá? Então, quando o homem as aceita, né, essas condições de Deus, né, para a salvação, tanto ele como Deus fica pactuado. O que é um pacto? É um acordo, é um contrato, né, a cumprir essas exigências. Então, aquilo que eu sempre digo para o pessoal aqui é o seguinte: a salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas não é de graça, porque alguém pagou um preço, porque um trâmite jurídico no mundo espiritual aconteceu e continua acontecendo eternamente, né? Porque um trâmite sacerdotal também acontece no mundo espiritual. Ele é o sumo sacerdote de nossa confissão, está no tabernáculo celestial, né? E continua acontecendo eternamente, né? E um trâmite, eu diria, como é que eu vou dizer isso para vocês? Até mesmo econômico, mas não no sentido de dinheiro, no sentido de valor, tá? Também acontece, porque um preço foi pago. Qual é a moeda no mundo do espírito? Sangue. Por que o feiticeiro vai fazer um trabalho e tem que sacrificar um animal? Porque moeda de transação no mundo espiritual é sangue. Por que Jesus verteu o seu sangue para nos salvar? Houve então algo na economia espiritual também. Rapaz, quando nós entrar na doutrina da salvação, vocês vão ver onde é que esse troço vai parar. Existe, quer dizer, a sua salvação, entende? Ela desencadeia assim, ó, sabe? É que nem aquelas coisas dentro do corpo humano, assim, de repente o cara toma uma vacina, ele não tem ideia os milhões e milhões e milhões de processos químicos que vai acontecer dentro dele para chegar em determinado resultado, né? A nossa salvação é assim. Então, ao mesmo tempo que você diz assim, é arrepender dos pecados, crer, né? Converter-se e ser salvo, tudo bem, mas ao mesmo tempo que é simplesmente isso, né? Isso assume desdobramentos que você não tem ideia. Eu acabei de abrir um pouquinho para vocês, né? Você não pensou de repente que a sua salvação ela tem um desdobramento sacerdotal, um desdobramento legal e um desdobramento econômico. Então, outra coisa, não tem como separar Antigo do Novo Testamento, pessoal. Então essas ideias malucas que hoje em dia anda por aí, né, da gente só usar o Novo Testamento, né, não tem como, tá? Até aquele vídeo, não sei se eu botei no grupo de vocês, eu botei um vídeo do professor Rodrigo Urgel, né? Eu acho que eu botei, tá lá. Se não assistiram, assistam. É um vídeo de uma meia hora do professor Rodrigo Gurgel. Ele não é teólogo, tá? E nem é crente, mas eu sigo muito ele no YouTube porque ele é um intelectual e ele é da área da literatura. E ele até indicou um livro que eu coloquei o PDF lá para vocês também, né? Eu achei tão interessante aquele livro que eu imprimi em caderneira domingo agora, né? Ele é um livro chamado o Código dos Códigos, né? É um cara também que não é crente, né? Que era professor de literatura, e esse cara ele montou um curso para os seus alunos com o objetivo de mostrar para eles que toda a literatura ocidental foi influenciada pela Bíblia. Só que ele começou a ter problema porque os alunos também não eram crentes e não conheciam a Bíblia, né? Aí o que ele fez? Aí ele montou um curso para mostrar
as influências e os gêneros literários dentro da Bíblia. E com isso ele acabou lendo a Bíblia, né? E aí esse livro, o Código dos Códigos, é o curso que o cara montou, mas isso lá em 1940 e poucos, nos Estados Unidos. E aí assim, isso aí teve uma repercussão tão grande dentro da universidade, que não só o pessoal de letras se interessou por aquele curso, mas todo mundo dos outros cursos, inclusive da teologia, também queriam fazer. E aí o Rodrigo Gurgel lá explica direitinho lá, e uma coisa que o próprio Rodrigo Gurgel, como é que pode, né? Um cara que é da área da literatura, que nem crente é, né? Mas o cara está lá fazendo o vídeo, mostrando o livro, explicando e tal, né? E aí ele mesmo fala que não tem como separar Antigo de Novo Testamento. Por quê? Porque o fundamento do Novo está no Antigo, e a consumação do Antigo está no Novo. Então fica um troço sem pé nem cabeça, né? Claro que a gente, a título de organizar um pouco melhor as coisas, criou isso, né? Antigo e Novo, né? Isso não veio assim, não foi revelado aos escritores sagrados com essa nomenclatura. Isso é coisa do homem, a fim de organizar melhor a coleção de livros da Bíblia, né? Agora, ao mesmo tempo que a Bíblia, no nosso cânon protestante, é 66 livros, ela é um só. Ela forma um só. Em termos de coerência, em termos enfim, de linguagem, de continuidade de ideias, de uma história que tem começo, meio e fim, tá? Então, tudo que é tratado no Novo, de alguma forma é tratado no Antigo. Eu já falei isso para vocês, vou repetir. Lá na matéria dos Evangelhos, a gente viu, né, irmão Joias, isso aí, que a maioria das palavras de Jesus no Novo Testamento é citação do Antigo. Especialmente de que livro? Vocês lembram? Qual era o livro preferido do Antigo Testamento de Jesus? Também, Deuteronômio, né? A repetição da lei. Isaías vem em segundo, mas dá para citá-lo também. Eu até tenho um livro lá em casa na minha biblioteca chamado Os Evangelhos no livro de Isaías, né? Livro bem antigo. Então o que acontece? É como diz Eclesiastes, nada há de novo debaixo do sol. Jesus apenas menciona na maior parte dos seus ensinos o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época, e coloca isso na perspectiva, na visão doutrinária e prática, né, correta da coisa. Só isso. Então o Novo Testamento não vem para substituir o Antigo, tá? Mas para dar continuidade e conclusão na execução do plano perfeito de Deus. Sublinha essa frase aí na tua apostila, meu irmão. O Novo Testamento de forma nenhuma vem substituir o Antigo, mas para dar continuidade e conclusão na execução do plano perfeito de Deus, tá? Olha aqui, ó. O Novo Testamento constantemente faz soar uma nota. Que nota é essa? O que Deus tinha prometido agora estava realizando. Então sublinha isso também. Aquilo que Deus havia prometido e agora Ele estava realizando. É o conceito mais simples que você pode dar para alguém. Chega um cara lá, Osmair, lá da tua igreja, e diz assim: pô, Osmair, agora está estudando teologia. Aí o cara pergunta assim: está estudando o quê? Novo Testamento, né? Aí o cara olha e diz: então, qual é o conceito do Novo Testamento? Osmair vai dizer: é fácil, joga o cabelo para o lado, e diz assim: o Novo Testamento é aquilo que Deus tinha prometido no Antigo e agora Ele está realizando. Nós podemos resumir os 22 livros, né, do Novo Testamento nisso.
É o que Deus tinha prometido no Antigo Testamento e agora Ele está realizando, né? Então, vamos pensar aqui, ó, eu coloquei os evangelistas, ó. Marcos, como é que Marcos resume a mensagem de Jesus? Por que eu botei Marcos primeiro aqui, né? A Ellen até tinha botado Mateus, mas eu inverti, porque Marcos é o primeiro evangelho escrito, apesar de não aparecer por primeiro nas nossas Bíblias, né? Então Marcos resume a mensagem de Jesus com as seguintes palavras: o tempo está cumprido. Ali, ó, Marcos 1,15, vamos ler juntos. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E Lucas? Bom, Lucas vai introduzir uma concepção aqui, né? Com as seguintes palavras, essa mesma concepção de tempo. Vamos lá. Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Aí Lucas 4,21. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Você percebe? Marcos fala do tempo cumprido. Lucas já disse: hoje se cumpriu. Logo nós deduzimos o quê? Que o tempo é vou repetir. Marcos diz: o tempo está cumprido. Que tempo? Né? O tempo da chegada do reino de Deus. Lucas diz assim, né? Jesus, na verdade, falando: hoje se cumpriu. Logo nós entendemos que o tempo é não, hoje. Que o tempo é hoje. Hoje quando? Naquela época. Portanto, desde aquela época, né, primeiro século, início da era cristã, até hoje, né, o reino de Deus continua se cumprindo. Mas lá no milênio do Messias e tal, que aí a cabeça da gente já viaja lá na eternidade, né? Lá é a consumação disso tudo. Portanto, nós vamos ver aqui na nossa apostila depois o conceito de reino, que é uma dos principais temas do Novo Testamento, e é o tema depois em teologia do Antigo Testamento, a última matéria desse nível. O reino é o tema que costura todo o Antigo Testamento, tá? Nós vamos ver que o reino, teologicamente, ele tem dois aspectos. Ele tem o aspecto do já, né? E do ainda não. Então, ao mesmo tempo que ele já se cumpriu, mas já se cumpriu parcialmente em Jesus e continua na sua igreja, né, na primeira vinda de Jesus, ainda não totalmente, porque totalmente é lá na eternidade, né, quando Jesus vem na sua segunda vinda reinar gloriosamente como Messias, tá? Glória a Deus. Então olha ali, e o Mateus vai citar, pessoal, as profecias do Antigo Testamento para mostrar que que aquilo que Deus estava operando em Jesus é o que ele tinha prometido pelos profetas. Então Mateus tem aquela preocupação, né, de citar, né, de fundamentar na Bíblia. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus, porque de todos, na minha opinião, ele é o mais didático, né? Se eu fosse escrever um evangelho, eu acho que ia ser muito parecido com Mateus. Por quê? Porque eu tenho aquela filosofia, né, que você não pode ensinar nada se você não fundamentar na Escritura. E o Mateus é meio assim, né? Então tudo que ele vai botando ali, que Jesus disse, que Jesus fez, ele vai jogando o versículo do Antigo Testamento. Mas isso aí não era só por causa do caráter de Mateus, mas também porque ele estava escrevendo para judeus, e o que interessava para o judeu era o quê? Era ver que esse Jesus era o cumprimento das antigas profecias, né? Então, o que ele vai mostrar?
né? Deus operando em Jesus, o que os antigos profetas tinham falado. Os evangelhos registram o quê? Obras e palavras de Jesus. Então eles são um gênero biográfico. Por que é importante entender isso? Eles não são prioritariamente um gênero doutrinário. Mas eles trazem a doutrina de Cristo no Sermão do Monte e tal, tudo bem, né? Mas eles são escritos, na verdade, para contar uma biografia, uma história da vida de alguém chamado Jesus. Tem doutrina no meio, óbvio que tem doutrina desse Jesus. Só que essas coisas que Jesus falou, que Jesus ensinou, isso vai ter uma ênfase doutrinária, não é ali nos evangelhos, é lá nas epístolas. Então, por exemplo, você está me olhando com uma cara pensando, legal, professor, mas na prática, o que isso interessa? Vou te dar um exemplo. Você vai, né, domingo agora foi Santa Ceia aqui. Você vai ministrar uma palavra sobre a Santa Ceia na igreja, beleza, né? Aonde você vai fundamentar a Santa Ceia como doutrina? É lá quando os evangelistas contam que Jesus está lá no cenáculo, à mesa e tal? Não. Você vai fundamentar a Santa Ceia como doutrina, aonde? Lá em 1 Coríntios. Por quê? Porque as epístolas são doutrinárias. Aí você vai pegar as narrativas da Santa Ceia contidas nos evangelhos para ilustrar biograficamente, né, a doutrina que você trouxe fundamentado nas epístolas. Teologicamente, o caminho correto é esse. Você vai pregar sobre o batismo no Espírito Santo. Aí você pega um livro biográfico, aliás, histórico, Atos. Você pode usar Atos? Pode usar Atos 2, mas para ilustrar como que a história aconteceu, porque a doutrina do batismo no Espírito Santo não está lá em Atos 2, está nas epístolas. Aí você me olha com essa cara que vocês estão fazendo, que eu mais gosto quando eu dou aula é ficar olhando a cara dos alunos, né? Porque aí você está pensando o seguinte, mas professor, quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso, por quê? Por falta de orientação teológica. Entende? Então, o correto sempre é, quando você vai trazendo uma palavra, né, a doutrina está fundamentada nas epístolas de Paulo, de João, de Tiago e tal, né, Hebreus, né, Judas, né. Os evangelhos, eles são textos que podem e devem constar no seu sermão, dependendo do assunto que você vai falar, né? Mas eles são para mostrar a história, entendeu? É o contexto histórico onde aquela doutrina aconteceu. Muito bem, Atos dos Apóstolos. O que Atos traz, né? O estabelecimento e extensão do movimento que se inicia com o ministério de Jesus. Você veja que o cristianismo, a princípio, ele é projetado para ser um movimento, né? E não tinha nem nome de cristianismo, tinha segundo as fontes históricas, nós vamos estudar isso em História da Igreja, né? Eles eram chamados seguidores do caminho. Tá? As primeiras representações de Jesus não é alguém pregado numa cruz, mas é o bom pastor com a ovelha em cima dos seus ombros. Se você for lá nas catacumbas em Roma e tal, as primeiras pinturas dos cristãos primitivos sempre representando Jesus assim, o Cordeiro, fazendo alusão ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algum tempo depois é que foi surgir Jesus representado como pregado numa cruz e tal, né? Porque para eles isso aí era uma coisa que não os edificava num primeiro momento, né?
E eles eram chamados de seguidores do caminho, eles foram ser chamados de cristãos da onde? Lá em Antioquia, que é os pequenos cristos, né? Então, se coloque no lugar do pessoal de Antioquia, no primeiro século, tá? Porque tipo assim, chega um pessoal pregando, e não só pregando, mas vivendo o que eles pregavam, né? E os habitantes da cidade, pagãos na sua maioria, começa a correr o boato, olha só o que está acontecendo, esse pessoal é muito diferente, né? E acontecem milagres, acontecem curas, né? E assim, eles não são como os sacerdotes e os seguidores do paganismo, que falam uma coisa, mas o estilo de vida é outro, né? E aí alguém diz, tá, mas o que esses caras pregam, né? Eles falam de um tal de Cristo, né? Mas ninguém sabia que Cristo tinha... Muita gente pensava que Cristo ainda estava vivo, entendeu? Ou ouvia eles falar da ressurreição e pensava que Cristo tinha ressuscitado, mas não tinha ido para o céu, estava ali no meio deles. Então, de repente, tinha lugares que a igreja estava pregando e que as pessoas estavam ali curiosas, dizendo, tá, mas onde é que está esse tal de Cristo, que é o líder deles? Quem é o líder que eles falam? Né? Então, muitas vezes, os antigos apóstolos ou os irmãos de destaque na igreja eram confundidos com Cristo, por causa do seu estilo de vida. E aí, daqui a pouco, alguém chega e diz, não, todos eles são Cristos, ou são cristãos, são cristos em miniatura, porque não tem como distinguir, na verdade, qual deles é o Cristo, de tão parecidos. Meus irmãos, quer dizer, olha a unidade da igreja, né? Eles tinham tanta unidade que o pessoal de fora olhava e dizia assim, nossa, eles são muito parecidos, não tem como diferenciar, então vamos chamar todo mundo pelo mesmo rótulo. E aí disso aí que veio o cristianismo, tal, entendeu? Bom, epístolas reforçam as explicações sobre o significado da missão redentora de Jesus. Apocalipse, você viu que aqui é um resumão num slide do Novo Testamento inteiro, né? Esboça a consumação da obra redentora de Cristo para o mundo e a história humana, a qual é possível graças ao que ele já fez na história da salvação. Nós falamos bastante nas primeiras aulas desse conceito de história da salvação, né, pessoal? Bom, rapidinho aqui mais um pouco antes de vocês tomarem café. Origem do Novo Testamento. Então nós temos 27 peças de literatura, né? Eu falei 22, está errado. O Novo Testamento é composto de 27 peças de literatura, escritas por 8 ou mais escritores. Todos os documentos tratam do mesmo assunto geral, mas foram escritos em datas e circunstâncias diferentes, e com raras exceções foram dirigidos a leitores diversos. Então, quer dizer, nós temos 27 livros ou cartas, né? Parte projetado para ser como livro, parte projetado para ser como carta, parte como a Epístola aos Hebreus, que na verdade é um esboço de um sermão. A Epístola aos Hebreus, originalmente, ela não foi projetada para ser nenhuma uma carta e nem um livro, mas ela é um esboço de sermão e não se sabe quem pregou, né? E isso de alguma forma acabou entrando, né? Ela fala sobre o sacerdócio de Cristo, né? Lá na antiga aliança, como que o sacerdócio da antiga aliança se cumpre no sacerdócio de Cristo na nova. Enfim, então nós temos o que? Documentos com datas diferentes, escritores diferentes, circunstâncias diferentes, leitores diferentes, que foi enviado para um monte de gente em várias partes do mundo antigo, né? Mas que você vê que formam, doutrinariamente formam um todo harmônico, né? Por quê? Porque por trás dos escritores e de todas essas diferenças tem um mesmo autor, que é Deus,
né? A Bíblia tem vários escritores, mas o autor tem um só, que é Deus, né? Então é importante perceber que, pelo fato do Novo Testamento ser escrito por autores, ali ela botou autores, eu não quis mudar, né? Mas na verdade são escritores diferentes. O ponto de vista de cada um pode variar de acordo com a própria experiência e sua cultura, combinado com as circunstâncias e cultura dos primeiros destinatários. Então, o que ela está dizendo nesse parágrafo aqui? Ela está escrevendo aqui o seguinte, que você tem que ler o Novo Testamento, mas levar em conta, no momento que você está lendo, né, a experiência cultural, o ambiente cultural de quem escreveu e para quem escreveu, quem foram os destinatários, né? Então você vê que é muito importante estudar cultura antiga, e a cultura está onde? Dentro do estudo da história. Aí, ó, caímos na história de novo. Por isso que lá o currículo do intermediário, quem for querer fazer, né? Vocês perceberam que o currículo começa a história, né? História de Israel, porque como é que você vai estudar a Escritura sem conhecer a história do povo eleito e do povo pelo qual o Messias veio? Não tem como, né? Depois, história da igreja, porque como é que você vai estudar depois as doutrinas em sistemática, os dogmas em dogmática, se você não conhece o ambiente histórico em que isso foi, né, surgiu? Não tem como, né? E depois um panorama de história geral. Por quê? Porque aí você tem que pegar a história de Israel, que é um povo, e a história da igreja, que é outro povo, né, ambos espalhados entre as nações, e colocar essas duas partes do quebra-cabeça com as outras peças, que é a história geral. Aí sim você começa a ter subsídios para ir entrando na parte mais densa da doutrina bíblica, porque aí você está estudando a doutrina com toda a perspectiva histórica. Aí não tem, distante, como você distorcer aquilo ali. Por quê? Porque sempre que você olhar algum aspecto da doutrina, na tua cabeça, na mesma hora, você já vai encaixar aquela doutrina lá na partezinha do quebra-cabeça correspondente na história. Qual é a grande fonte de erros e distorções doutrinárias que acontecem hoje na igreja? Parte porque não querem estudar teologia e parte por desconhecimento histórico. Aí eu pego um negócio que era lá para o primeiro século e fico querendo forçar hoje em pleno século 21. Tem coisa que cabe e tem coisa que não cabe. Tá? Então, aqui, ó, Deus, pessoal, é perfeito, né, em todos esses detalhes, e Ele cuidou de escolher os escritores e os destinatários, viu? Não foi assim, né? Lucas, vou usar esse cara. Não, Deus não é doido nem não. Não é bem assim, né? Então, os escritores foram escolhidos, né? E para quem que Lucas vai escrever, né? Deus não fez um sorteio, tirou o nome de um cara lá, Teófilo, não, né? Esse cara também foi escolhido. E aonde que está a importância da escolha de Teófilo? Lucas não é um evangelho escrito para nós, é um evangelho escrito para um cara amigo do Lucas, lá do primeiro século, que ele tinha evangelizado o cara se converteu, e agora ele está discipulando esse cara, contando a história de Jesus, e depois ele continua no livro de Atos, para o mesmo cara, né? Só que, qual é o grande lance desse cara? Esse cara não era judeu, era gentil, e aí aquilo, né? O que serviu para um gentil, serviu para todos, entendeu? Agora, se esse cara não tivesse convertido, ou não tivesse existido,
talvez nós não tivéssemos o Evangelho de Lucas nem o livro de Atos na Bíblia. Então, meu irmão, quando você chegar no céu, se a gente se conhecer lá, você dá um abraço bem apertado do irmão Teófilo, porque graças a ele 2 livros da Bíblia estão aí. Agradece para o Teófilo, meu filho, entendeu? Vocês estão entendendo? Agora assim, ó, Lucas nunca pensou que isso ia assumir uma proporção desse tamanho, entendeu? Ele simplesmente se deixou usar por Deus para discipular o irmãozinho lá, a ovelha que ele tinha ganhado para Jesus. Só isso. Então, às vezes assim, você está, né? A gente não tem noção da onde que o discipulado, da onde que o nosso esforço de discipulado pela vida de alguém, a gente não imagina onde que isso vai chegar. Séculos. Lucas não tinha essa ideia, entendeu? Ele simplesmente discipulou o cara, obedecendo Jesus, né? O que Jesus ensinou? Nada, fazer discípulos. Ele pensou assim, poxa, qual é a melhor maneira de eu fazer desse cara um discípulo? É escrevendo a história de Jesus. Isso chegou até nós. Então, quanto mais estudamos a origem da palavra de Deus, mais conseguimos compreender o valor dos ensinos, pessoal. O Antigo Testamento ocupava o lugar principal de autoridade para os cristãos primitivos. Pelo amor de Deus, hein? Quando eu fizer aquela pergunta na ponta da língua, hein? Qual era a Bíblia da igreja primitiva? O Antigo Testamento. Né? Não existia Novo Testamento, estava sendo escrito. Né? Então a Bíblia deles era o Antigo Testamento. A Escritura que fala ali, Paulo várias vezes fala da Escritura, tá? É o Antigo Testamento. Né? Então isso tinha muita autoridade. E depois de 4 séculos, esses livros que formam o Novo Testamento foram completados e colocados na Bíblia. Então os livrinhos aqui bonitinho, do jeitinho que você tem no seu Novo Testamento, né? O mais antigo foi escrito lá por volta do ano 38, 40, né? O mais recente foi escrito lá por 95, 100 depois de Cristo, que é o Apocalipse, né? Mas assim, juntinho, né? Canonizadinho, que a igreja entendesse, não, esses aqui é o Novo Testamento. Isso foi lá pelo ano 400 e alguma coisa depois de Cristo. O que isso nos revela? O cuidado da igreja. Então lá na matéria de introdução à Bíblia, né, que quem começou agora depois vai fazer, né, a gente estuda, lembra lá a primeira matéria, processo de canonização dos livros, né? E aí a igreja foi muito cuidadosa. Agora preste atenção nisso, quer dizer então que os antigos pais da igreja, né, os teólogos lá do ano 200, 300, né? O próprio Santo Agostinho, que é lá pelo ano 350, 400, esses caras então não tinham o Novo Testamento completo na mão, não. Eles tinham o Antigo Testamento, né? E cartas, escritos, documentos do Novo que eles tinham acesso. Tudo isso misturado com muita literatura apócrifa. Quer dizer que houve até alguns concílios da igreja que o Novo Testamento ainda não estava completo. Entende? Então a igreja, ela sempre foi processual, é isso que eu quero que vocês entendam. Qual é uma das dificuldades da igreja hoje, pessoal? É que a gente quer correr.
A igreja sempre foi processual, entendeu? Ela nunca aceitou um livro sem uma análise muito minuciosa. Ela nunca aceitou uma doutrina sem muito debate, muito pensamento, muita oração, muita argumentação, muita análise se aquela doutrina, aquele negócio batia e tinha uma harmonia com o resto que já estava aceito. Tá? Então a igreja, ela nunca correu. Por isso que eu digo, quando a igreja começa a querer correr na área doutrinária, né, na área de ensino, vai ter problema. Vai ter problema. Quanto tempo você leva para formar um discípulo? Eu sei que aqui todos vocês, ou a maioria pelo menos, discipula pessoas, né, lá na tua célula e tal, né? Eu vou te dizer quanto tempo leva para formar um discípulo: a vida toda. É a vida toda. Entendeu? Quanto tempo leva a minha missão aqui? Por que a minha missão aqui é muito árdua? Vocês sabem disso, né? Porque eu sou um ministério de ensino para a cidade, né? Meu negócio aqui não é milagres, é ensino. Essa igreja funciona em volta de ensino. Não quer dizer que não possa ter cura, libertação, tudo bem. Só que não é o nosso foco, isso é ensino, né? Agora, por que é um ministério tão árduo? Porque não se ensina do dia para a noite. Tá? Por que tem algumas coisas que são colocadas no próprio currículo de vocês, está falando no início da aula, né? Que nem é lecionado mais, meu irmão. Esse negócio de dar aula de geografia bíblica em escola teológica, isso é coisa, é lá do tempo do apóstolo Jair que ele estudou teologia. Eu peguei a rabeira daquela geração, né? Mas aí o que acontece, entendeu? Você vê gente pregando nos púlpitos que ele não tem noção nenhuma de geografia da Palestina, de nada, entendeu? E aí ele pega algumas passagens e assassina, né? Por exemplo, o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. Se você não souber geografia bíblica, essa passagem não tem significado nenhum para você, porque você tem que entender os ventos que sopram na Terra Santa, e que o Monte Hermon, lá no extremo norte, ele tem o cume congelado, entende? E aí, devido a esses ventos, aquele gelo derrete, e tem determinadas épocas que ele refresca como uma espécie de ar-condicionado, né? O Monte Sião, Jerusalém, lá no extremo sul. E aí o salmista olhou isso, que é um fenômeno meteorológico e geográfico, e disse: uau, isso aí é o Senhor ordenando a bênção da vida para sempre. Por quê? Porque no deserto, né? Israel é deserto, água, orvalho, né? Ar-condicionado é vida, entende? Aí você pega um cara que não estudou geografia bíblica, vai pregar um salmo desse, vai espiritualizar, né? Vai dizer: não, irmão, é um anjo que pega a neve lá e joga em Jerusalém. Anjo coisa nenhuma, é fenômeno meteorológico, geográfico, que acontece até hoje. De Santos esteve lá, até hoje acontece isso. Uma coisa muito importante, pessoal, sobre o Novo Testamento é o seguinte: nem todos os cristãos aceitam apenas o Novo Testamento como a única regra de fé e prática. Tá? Embora nem todos os cristãos aceitem apenas o Novo Testamento como única regra de fé e prática, todos o aceitam como uma regra original e autorizada. Sublinhe essa frase é importante entender.
embora nem todos os cristãos aceitem apenas o Novo Testamento como única regra de fé e prática, todos o aceitam como uma regra original e autorizada, pessoal. Apesar de a tradição eclesiástica ser um suplemento de grande riqueza e valor, a reforma protestante não a coloca em mesmo pé de igualdade ou autoridade que as escrituras sagradas. Há ainda nos diversos ramos do cristianismo certa divergência de opinião sobre as pessoas qualificadas para interpretar o Novo Testamento e mesmo sobre a sua verdadeira interpretação. Todos reconhecem, porém, a autoridade de seu ensino, uma vez que este seja definitivamente determinado. Então vamos explicar esse parágrafo aqui por partes. Primeira coisa aqui que ela está dizendo: tem ramos do cristianismo que, além do Novo Testamento, enxergam outros aspectos da igreja como regra de fé e prática. Por exemplo, os nossos irmãos católicos romanos. Sim, nossos irmãos. Por quê? Porque a gente teria uma cabecinha muito fechadinha de pensar que a salvação só está dentro do protestantismo. A Bíblia é clara, né? Quem se arrepende e crê em Jesus é salvo. Seja dentro da igreja luterana, da igreja metodista, da igreja mundial, da igreja universal, da igreja romana. Só que assim, vocês têm que entender isso: o cristianismo é vasto. O cristianismo vai muito mais além da sua denominação. Então tem cristianismo protestante, tem cristianismo católico romano, tem cristianismo ortodoxo, tá? Tem vários ramos, grandes ramos do cristianismo. Eu não diria nem ramos, isso são troncos. Imagine o cristianismo como uma árvore e desse tronco principal saem outros troncos, tá? Então, só que esses outros troncos, né, assim como numa árvore, nem todos os troncos são iguais, ou são? Não são, né? Um é mais reto, outro é mais torcido, um tem nó, outro não tem, né? Às vezes um até tem uns parasitas lá, breso, né? Outro não tem. Agora não podemos dizer que não é árvore. Então o que acontece? Tem ramos, tem alguns desses troncos, nós vamos ver muito isso em história da igreja, tá? Que entendem que além do Novo Testamento, por exemplo, a tradição da igreja tem o mesmo peso de autoridade. Então nós cristãos protestantes, né, entendemos que a Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento, é a única regra de fé e prática para a igreja, para o crente. Mas isso é nós. O catolicismo romano, ou a igreja ortodoxa, entende o seguinte: não, além da escritura, né, as decisões tomadas nos concílios da igreja têm o mesmo peso de doutrina. Então tem coisa que não está na Bíblia, mas, por exemplo, sei lá, o concílio de Latrão decidiu e pronto. Então tem o mesmo peso de autoridade, né? E além da escritura, da tradição, no caso do catolicismo romano, tem também a figura do Papa.
que é o bispo de Roma. Então o que eles dizem? Que as palavras do bispo de Roma, tá? Ex cátedra. O que significa ex cátedra? Na cadeira. Então, cuidado com isso. Os católicos dizem que tudo que o Papa fala tem o mesmo peso de doutrina. Nem tudo que o Papa fala. Porque dentro da teologia católico-romana, que nós vamos ver no nível intermediário, os antigos aqui, né, entende-se o seguinte, que o Papa, quando ele está sentado no trono de Pedro, lá no Vaticano, e emite um parecer, ou escreve uma carta, uma encíclica que eles chamam, né? Ex cátedra, no trono, na cadeira. Quando ele está na cadeira ali, eles entendem, mas isso é teologia deles, não é que eu creio nisso, tá? Eles entendem que ele é sobrenaturalmente influenciado pelo Espírito Santo, e aí então a sua palavra será inerrante, assim como inerrante é a Bíblia, assim como inerrante para eles é a tradição da igreja. Agora, fora da cadeira, aí ele é um homem, um bispo como qualquer outro. Eu não vou explicar de onde que vem isso, mas enfim, tá? Porque vai dar muito trabalho isso. Mas então a primeira coisa que ela está dizendo aqui, nem todos os cristãos aceitam só o Novo Testamento como única regra de fé e prática. Existem ramos do cristianismo que consideram a tradição, que consideram a figura de um bispo, no caso o bispo de Roma, do catolicismo romano, no caso o patriarca, que é a igreja ortodoxa, tá? Agora, se você botar um luterano, o Papa e o patriarca ortodoxo, um do lado do outro, e perguntar assim: vocês creem no Novo Testamento? Os três vão dizer que creem. Se perguntar assim: vocês aceitam a autoridade do Novo Testamento, a autoridade doutrinária? É claro que nós aceitamos. Entende? Então, com relação ao Novo Testamento, não tem no cristianismo quem não aceite como regra original e autorizada. A questão é se é a única regra ou não. Para nós protestantes é a única, para eles não. Muito bem. Segunda parte do parágrafo, tá? Tem ramos do cristianismo que divergem, ou seja, eles não concordam sobre o seguinte assunto: quem deve interpretar o Novo Testamento? Por exemplo, mais uma vez, né? No protestantismo, né? Principalmente assim, nas linhas pentecostal e neopentecostal, né? Pentecostal é Assembleia, Deus é amor, Brasil para Cristo, né? Neopentecostal, né? Seria mundial, universal, essa como é que chama? Não, do RR lá, da graça. Eles são considerados neopentecostais, tá? Então o que acontece? Tu pega a igreja pentecostal e neopentecostal, né? Qualquer um que lê a Bíblia, na perspectiva deles, né, está apto para pregar ou para compartilhar com alguém. Agora você pega, por exemplo, dentro do protestantismo, tá? Uma igreja anglicana, aí já não é qualquer um que ensina. E você pega, por exemplo, uma igreja católico-romana, aí para você ensinar, você já tem que ser do clero. Mas tem os leigos, que, né, o catequista e tudo, sim.
Mas aí não é o mesmo tipo de ensino, aí eles filtram, né? Até onde o leigo pode ensinar. Porque quando o assunto é doutrina teológica, isso é do clero. E por que esses ramos do cristianismo tomam esse cuidado? Né? Justamente para não ter o perigo de alguém sem habilitação teológica sair ensinando por aí e interpretar a escritura toda errada. Agora, tipo assim, como tudo que é demais faz mal, né? Qual é o problema com isso? O problema com isso é que chegou num ponto, lá na Idade Média, que eles levaram isso num extremo tão grande, que quem se aventurava a ler a Bíblia e ensinar os outros e não fosse do clero, né? Eles matavam. Entende? Então isso é um extremo. Agora, por outro lado, é fácil olhar lá e julgar eles. Agora, por outro lado, nós temos um outro extremo. Qual é o outro extremo, né? É qualquer pessoa que às vezes não tem condição de ler um gibi em quadrinho, mas o cara está com a Bíblia na mão pregando para os outros. Também é outro extremo. Ambos causam estragos. Então, assim, cuidado para não julgar e condenar irmãos de outros ramos do cristianismo. Ah, eles são diferentes de nós. Claro, porque ninguém é igual. Né? Eles têm uma perspectiva diferente. Mas muito cuidado, porque não compete a nenhum de nós, né, rotular quem é salvo e quem não é. Isso só compete a Deus. Agora, eu não acho ruim, tá? Tem gente que se escandaliza quando eu digo isso, né? Mas até certo ponto, né, dentro de um equilíbrio, tá, pessoal? Me entendam. Eu não acho ruim dar essa filtrada. Porque vocês vão de convir comigo, vocês mesmos conhecem, né? Tá cheio de gente aqui em Paranaguá mesmo, né? Que ele não consegue ler uma manchete de jornal direito, né? E daqui a pouco, no domingo, num dia de semana, está com uma Bíblia na mão em cima do púlpito, querendo pregar Apocalipse. É difícil, é complicado. Então eu acho assim, nesse ponto, eu acho que a igreja mais tradicional não está tão errada. Eu vejo com bons olhos isso. Eu acho que não é qualquer um não que devia estar pregando por aí. Pelo menos ele tinha que ter o que vocês estão fazendo aqui, uma formação teológica básica, mínima, para saber o que está falando, né? E tipo assim, aí eu sou meio radical. Se é do clero, se é pastor, pastora, enfim, bispo, apóstolo, seja lá que nome for, né? Se é ordenado, né? Ainda mais se for líder de ministério, como o meu caso aqui, que sou presidente de uma igreja, né? Se é ordenado, aí eu não vejo como opção, eu vejo como obrigação. Porque na minha cabeça funciona assim: um cara que é líder de uma igreja, mas ele não tem formação teológica nenhuma, é a mesma coisa que um cara que está dirigindo o carro, mas não tem carteira de habilitação. Daqui a pouco vai dar um acidente, vai dar um pipoco, vai dar um problema e o cara está ilegal, está tudo errado. Agora, no caso de um obreiro, né, sei lá, um presbítero, um diácono, enfim, né, as igrejas de vocês, né, cooperador, seja lá que nome for, né, líder de célula, né, eu acho assim que a igreja, ela deveria colocar como pré-requisito que essa pessoa tivesse um mínimo de formação, que é o que o catolicismo romano faz, né? A catequista lá, para ser catequista, ela faz um cursinho, né? Ninguém sai catequizando os outros lá dentro da igreja católica. Não sei se alguém aqui já foi católico, né? Pena que o Malaquias não está aqui, né?
né? Mas você não vê, né? O ministro da Eucaristia, esse pessoal, eles fazem os cursinhos lá dentro, e é uns cursinhos bons, inclusive, né? Agora, muitas vezes a gente pega e bota uma pessoa, o diaconato, o presbitério, a liderança de uma célula, a pessoa, né? Às vezes a pessoa é bem intencionada, entendeu? Só que boa intenção não basta para você ensinar a Escritura. Aí você pega, professor, mas os apóstolos lá não tinha escola teológica. Como? A sinagoga não funcionava como uma baita escola teológica? Qual era a formação teológica de Paulo? Gamaliel. Qual era a formação teológica de Pedro? Cuidado com Pedro, viu? Aquela conversinha, o pescador ignorante. Cuidado. Cuidado. Ignorante comparado com Paulo, que era doutor da lei, porque todo judeu já era ensinado desde os 12 anos, no mínimo, lá na sinagoga. Pedro é comerciante no mar da Galileia, entreposto comercial, com 10 cidades gentílicas do outro lado, na outra margem, Decápolis. Então Pedro tinha que dominar matemática, por causa de pesos e medidas do pescado. Pedro tinha que dominar clima, maré, tá? Pedro tinha que dominar para lidar com o dinheiro, porque imagina 10 cidades diferentes, de repente cada uma tinha uma taxa de câmbio, tá? Pedro, como judeu na sinagoga, falava e entendia o hebraico. No dia a dia eles falavam como? Com o pessoal da região, aramaico, mas eles também tinham que ter noção de latim, porque eles estavam dominados por Roma, e também eles tinham que conhecer o grego, porque era a língua comercial, ninguém fazia negócio. Então, no mínimo, o pescador ignorante, no mínimo dominava aí umas 4 línguas, mais que muito professor de universidade hoje em dia. Então cuidado com essas, entende? Essas pregação por aí, tá? Então esses caras, os escritores lá do Antigo Testamento, não tinha assim o seminário teológico formal como nós temos hoje, nesse modelo aqui, mas eles tinham uma formação na Escritura no Antigo Testamento violenta. Esses caras não estavam falando bobagem, tá? Então assim, por que hoje eu tenho que pegar de repente um irmãozinho que mal é alfabetizado, né? Mas ele não pode, ele pode, irmão, não estou dizendo isso, ele pode tipo assim, irmão, vem aqui, conta o teu testemunho, como é que você era, o que Jesus fez na tua vida, como é que te salvou, amém. Agora você não larga uma Bíblia dessa aqui na mão de um cara desse, diz, irmão, prega lá domingo, isso aí é um suicídio, é um teologicídio. Aí a igreja fica toda assim, ó, entendeu? Não. Ó, vou dizer para vocês. Sim, sim. Assim, ó, eu não sou contra trazer um pregador na igreja. Eu no passado trazia mais. Hoje vocês conhecem aqui na igreja como é que a banda toca, né? Raramente. Só na época da festa da dedicação, aqui em dezembro. E quem vem é os guardiões, que eu conheço, né? Agora sim, a igreja ela não pode viver a base de pregador de fora. Se você pegar uma igreja e começar a trazer só pregador de fora, é a mesma coisa que você querer alimentar o teu filho com hambúrguer e salgadinho. O líder de igreja tem que ser que nem a irmã é dona de casa, minha irmã, o cara tem que saber cozinhar. O povo chega domingo, tem que ter comida na mesa, meu irmão, e comida, não é lanchinho não é bolacha wafer, arroz, feijão, ovo, frango, carne, comidão, tá até com vontade de jantar, né? Comida, porque aí, não é assim as irmãs, né? Não é assim que você fala para o teu filho, menino, para de comer besteira, coma comida.
Entendeu? Cuidado com isso, isso pode te dar um problema. Não estou julgando. Tá? Não estou julgando. Não, eu sei o que você Sim. está tentando dizer. Sim. É igual eu falei no começo. E todas as vezes que eles vão lá pregar, é só Pedro, Tiago, João e Ezequiel. Sim, no barquinho. Então. Agora, isso aqui, porque se você educar uma igreja só com gente de fora, cada um vai trazer uma visão. E cada um deles fala do jeito. Entendeu? E aí eu vou dizer uma coisa, para mim continuar aqui, o meu, mas aí é eu, tá? Eu. Não, mas aí você tem visão de Deus, não colocar qualquer pessoa. Não, o meu povo aqui, irmãos, mas assim, cada um é cada um, né? O meu povo aqui acostumou de um jeito que às vezes eles nem gostam. Já aconteceu de eu trazer pregador aqui e depois que o cara foi embora, eu chegar e dizer, irmão, gostou e tal? Pastor, não era o senhor. Aí eu falei para o pastor, digo, larguei mão desse negócio. Foi a única pregação que eu escutei na minha vida. Bom. E foi diferente, não foi Pedro, Tiago, graças a Deus. Bom, vamos lá. Então, para essa igreja aqui, vocês entenderam esse parágrafo, tá? Então, tira da sua cabeça que todo mundo é igual, meu irmão, porque não é. E a gente tem que entender as diferenças, tá? Para a igreja, o Novo Testamento é uma coletânea de livros essencialmente cristãos. Então, você viu ali que ela usou igreja, né, de um modo geral. Tanto para a igreja católica, como para a igreja ortodoxa, como para a igreja protestante, pentecostal, né, enfim. Para a igreja, o Novo Testamento é essa coletânea de livros cristãos de maior autoridade canônica, porque conserva as verdades eternas do Antigo Testamento e completa a obra perfeita de Deus. Ok? Então, cuidado com os julgamentos. Aquele pessoal lá daquela igreja, eles não creem na Bíblia. Não, meu irmão, o padre lá do Rocio crê na Bíblia. Só que ele não crê só na Bíblia. Ele crê em outras coisas também. E ele está dentro de uma estrutura, né, que ensina assim. Pronto. Oi? Então, tu sabe como é que é, tá? Judaicidade da igreja. Agora nós vamos entrar num negócio legal aqui, gente. Judaicidade da igreja no Novo Testamento. A igreja não só é igreja, mas ela tem origens judaicas. Eu comprei a maior briga lá na outra escola, que a Mara sabe onde fica, por causa disso aqui. Porque eles não queriam que ensinasse isso aqui de jeito nenhum. Então aquela teologia da substituição que diz assim, não, Israel não tem mais nada a ver, né? Deus rejeitou e agora a igreja ocupa o lugar de Israel. Não é bem assim, cuidado. Tem igrejas, principalmente no meio pentecostal clássico, tá? Que tem um espírito antijudaico, antissemita muito grande. E isso aí é ranço de Roma, porque a igreja romana que substituiu Jerusalém por Roma, né? E aí vocês vão ver uma coisa em história da igreja, quando nós chegar lá, nós vamos ver uma coisa fascinante, que a igreja, quando teve a reforma protestante, saiu de Roma, mas dentro da igreja protestante até hoje ainda tem muita coisa de Roma. Roma não saiu de dentro da igreja, em alguns aspectos, em alguns lugares. Tem muita coisa que a igreja protestante ainda entende, pensa inconscientemente de maneira romana. Mas isso é outra matéria. Mas aqui, para compreendermos o Novo Testamento, gente, é necessário conhecer pelo menos alguma coisa do judaísmo.
Porque, meu irmão, o único escritor do Novo Testamento que não é judeu é Lucas. O resto é tudo judeu. Então o Novo Testamento é um documento judaico. A maioria dos irmãos do primeiro século, que eram os destinatários originais, né, eram judeus. Então o Novo Testamento é um documento judaico escrito, com exceção do Teófilo lá, para judeus. Aí hoje tem umas correntes teológicas e o pessoal metido a besta, dizendo, não, Israel não tem nada a ver. Mas como que não tem nada a ver? Se o troço é escrito por judeu, para judeu, e a igreja era toda judaica no início, como que não tem nada a ver? Geralmente, agora, estudando, eu consigo separar uma coisa da outra. Porém, até então, para mim, judeu era uma religião. Sim, mas o judaísmo é uma religião. Não, pois é, mas o judeu, além de religião, é um povo. Está o povo, né? Sim, sim. Faz parte da nossa história. Sim. Nós fazemos parte da história deles. Então, será que não é isso? Eles veem os judeus somente na parte religiosa? Não, é que é... É isso aí, mas esse é o espírito do antissemitismo. O antissemitismo, que é o antijudaísmo, né, diz assim, não, a igreja não pode ter nada a ver com judeus, porque eles mataram Jesus. Só que o que matou Jesus foi o nosso pecado. E o do judeu também, né, de todo mundo, não foi? Os judeus que gritou, quem gritou ali, crucifica-o, foram meros coadjuvantes na história. Mesmo que não tivesse ninguém gritando ali, ele ia ser condenado e crucificado do mesmo jeito, porque era o propósito de Deus. Então é muito tosco pensar, não, né? E aí temos que perseguir e matar os judeus, porque eles que mataram Jesus. É muito tosco isso aí. O que está por trás disso, na verdade, é o diabo, que quer roubar, matar e destruir. Quem é que vai querer matar o povo de Jesus? Só pode ser o diabo. E ele ainda vem em defesa dele, né? Oi? Jesus ainda vem para defender ele. Sim, claro. Entende? Então olha aqui. A aula que vem eu vou trazer um livro para vocês que eu comprei naquela livraria abençoada lá, chamado Cristianismo e Judaísmo. Um tarugo grosso assim. Promoção, paguei 29 pila. Não sei se ainda tem no site, mas é escrito por um rabino, não é livro de teologia. Na família cristã. Então assim, ó. Eita, nós. Certos estudiosos chegam a afirmar que o cristianismo é filho do judaísmo. É correta essa afirmação? Sim. Teologicamente, sim. Vamos pegar uma das doutrinas, talvez a doutrina mais importante do cristianismo, né? Uma ordenança. Santa Ceia. Santa Ceia é ou não é importante no cristianismo? Fundamental, né? Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, o que ele diz? Não tem comunhão comigo e não tem vida em si mesmo, está morto. Então é fundamental, concordam? Ok. Quando que a Santa Ceia foi instituída? Que ele disse lá, fazer isso em memória de mim. O que estava acontecendo naquela noite da Santa Ceia? Eles estavam onde? No cenáculo. O cenáculo fica em que cidade? Jerusalém. De Santo esteve lá, né? Tá. E o que estava acontecendo em Jerusalém? Jesus foi morto em que época? Páscoa. Páscoa é festa de quem? Então a Santa Ceia foi instituída, a ordenança mais importante da igreja foi instituída no meio de uma festa de quem? Do judeu. Aí eu vou ser louco e dizer que os judeus não tem nada a ver. E a Santa Ceia aponta para quem? Para o cordeiro. Cordeiro morto é coisa de quem? De pagão? Não, de judeu.
Aí na escola teológica lá, o dia que eu defendi eu escrevi um TCC defendendo essa tese e provei para eles por A mais B que a igreja preservou as raízes judaicas até o ano 800 e alguma coisa, até lá pelo 8º século. Agora imagina a cara da banca, a hora que eu estava apresentando isso aí, tudo antissemita, mas eles ficaram quietos. E até hoje eu estou esperando eles me retrucarem, porque não tem, contra fatos não há argumentos. Peguei um monte de coisa arqueológica e fundamentei. Entende? Então o que acontece? O cristianismo de fato é filho do judaísmo. Quando nós estudarmos lá no intermediário, quem fizer, né, história das religiões, aí nós vamos estudar o judaísmo em si, né? Os livros do Novo Testamento, com 2 exceções, que é Lucas e Atos, escritos pelo mesmo cara, foram escritos por judeus. E os ensinos a respeito de Deus e da conduta do homem têm suas raízes aonde? No Antigo Testamento. Gente, todo o Novo Testamento, meus irmãos, está cheio de citação do Antigo, escrito por judeus. Em Atos 24, verso 5 e verso 14, temos uma informação curiosa, olha só. Vamos ler. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. De quem que eles estavam falando aqui? Quem era a peste? Não. Quem era esse homem que é uma peste? Paulo. Paulo. Como é que era chamada a igreja? Seita dos nazarenos. Seita. Seita. Tá. Aí ali no verso 14, é Paulo respondendo à acusação. Aí Paulo diz: porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho. Então, como é que os crentes chamavam a igreja no início? Caminho. Seita dos nazarenos era a invenção dos outros. Caminho. Foi o primeiro nome da igreja. A que chamam seita. Assim eu quem? Paulo, sirvo ao Deus de nossos pais. Quem eram os antepassados de Paulo? Judeus, né? Acreditando em todas as coisas que concordam com a lei. Paulo negou a lei? Não. Paulo disse: agora eu vou escrever aqui as cartas aqui, essa aqui é a doutrina. Esse negócio da lei não tem nada a ver. Paulo falou isso? Não. Com a lei e os escritos dos profetas, aonde que Paulo embasou toda a sua teologia? Na lei e nos profetas. Aí hoje tem gente que quer ser mais esperto que Paulo, dizendo: não, eu não preciso da lei e dos profetas. Então o que a gente, irmãos, está claro como água aqui, ó. O que isso nos faz compreender? Que no início do cristianismo, ele era visto como ramificação. Seita quer dizer um ramo. Então os próprios romanos, que era o governo, né? Eles olharam aquilo ali e não fizeram diferença. Disseram: isso daí é mais uma seita desses judeus malucos. Porque o que não faltava era a seita, né?
Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelotes, tinha os sicários. Então os romanos olharam, disseram, é mais uma. E eles mesmos se viam no início como parte do judaísmo. Você percebe lá no livro de Atos, Pedro e João indo orar no templo, quando aquele cara lá, paralítico, que pedia esmola, foi curado, teve todo aquele agito lá por causa da cura do cara, está lá em Atos, né? Por que eles foram orar no templo? Porque isso era costume judaico. Então eles se converteram a Cristo, mas não deixaram de praticar o judaísmo. Durante um bom tempo. Claro que aí chega Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, aí a igreja decide, né? Diz, não, então vamos fazer o seguinte, quem se converte a Jesus e vem do judaísmo, mas quer manter as tradições dos nossos pais, beleza, né? Mas quem é pagão, quem vem do mundo gentil, não precisa se circuncidar e obedecer todas essas leis, né? E aí eles botam algumas, né, que não adorem ídolos, não se prostitua, não coma carne sacrificada e está tudo bem. Tá? Só para terminar esse slide, outro aspecto importante contido ainda nesses trechos de Atos é a maneira como Paulo denomina o cristianismo, chamando de seguidores, né, chamando de caminho, e afirmando ainda que ele, e consequentemente os demais seguidores deste caminho, acreditavam em todas as coisas em concordância com a lei e os profetas. Eis aí claramente demonstrada a íntima relação harmoniosa que não só os de fora, mas os próprios crentes primitivos percebiam entre sua fé e o judaísmo. Amém? Então nós vamos parar por aqui, pessoal.